Porque é a função nossa de vereador, de participar, de verificar o que está acontecendo, tá certo? Alguém pode falar, não, só chamou o Cipriano. Ninguém chamou Cipriano e Paulo Correia, não, tá certo? Nós fomos participar porque a gente devia participar para ponderar para um lado e ponderar para o outro, para saber o que poderia ser feito para melhor. Só isso, tá? Tá, gente? Então, volta a repetir. O impacto está em fevereiro, mas nesse impacto a gente não contava com esse aumento de 6% posteriormente. Por isso tem que mexer no impacto. Fala, André. Obrigado, que o assunto que eu queria falar, você já mudou de assunto, aí eu falo na minha vez. Obrigado. Mas eu consigo lembrar do assunto que alguém estava falando antes para discutir depois. Eu consigo. Tá certo? Entendeu? Olha, gente, não. O senhor quer a parte, doutor? Doutor Francisco? O senhor pediu a parte? Então tá bom. Olha, não, é que quando fala alguma... Pensei que estava falando, né? Então, gente, a gente pede, eu não vou estender muito, a gente pede a cada um rejeitar a emenda e votar o projeto no original, tá certo? E não vamos confundir esses projetos com eleição político-partidária. Política partidária não está envolvida aqui, gente. Tenham certeza disso. Nós temos aqui educadores que torcem para o time A, que torcem para o time B, que torcem para o time C, que não torcem para ninguém também. Eu acho que a maior torcida deles tem que ser por eles mesmos. E eles estão certos. E aqui está o gol deles. Vamos ajudar a fazer esse gol. Com a palavra o vereador André Luiz Rezec, que já tinha pedido. O André tinha pedido. Tom, por favor, senhor. O senhor que manda. Tá bom. A palavra vereador Olímpio Jorge Namem. Eu não tinha visto a inscrição. Desculpa, eu não tinha prestado atenção na inscrição. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra sua presença no plenário, quero primeiramente na minha fala desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, todos os barretenses, uma boa Semana Santa, e espero que essa santa sessão possa realmente sair daqui com os frutos que todos esperam, onde o respeito possa falar mais alto. É o que eu pretendo pedir para os meus colegas vereadores, para que nós possamos, dentro da democracia que existe nessa Casa de Leis, discutir aquilo que realmente compete. Eu quero dizer que tenho acompanhado, não participei, Cipriano, nas reuniões junto com o Paulo, você e toda a comissão, mas diretamente ou indiretamente eu tinha acesso e tenho acesso, porque tenho na Secretaria da Educação, minha esposa, que é coordenadora do CEFORB, que faz um bom trabalho, e vocês conhecem, e também tenho conhecimento junto a Mara, Silvinha e toda a comissão de tudo que estava acontecendo, e sempre coloquei à disposição para defender os educadores, os professores, porque nessa Casa de Leis, quando o projeto chegou para nós discutirmos o piso salarial dos educadores, eu disse na minha fala que eu também estava preocupado com os outros, que seriam os coordenadores, os diretores, que também deveriam ser lembrados. Tudo foi acontecendo, apareceu aí a votação dos estagiários, a jornada do trabalho, que também vai ser discutido, está sendo discutido, e eu apenas quero dizer que sou favoravelmente ao projeto, e eu espero que, quando se fala dos estagiários, alegando esse fato eleitoreiro, e a gente sabe que isso em outra época existiu, ou existe em qualquer administração, não sabemos medir, mas eu quero dizer que eu vou para o outro lado, na preocupação com aqueles que estão estudando hoje na faculdade. Muitos deles, e eu por trabalhar numa área muito importante, onde envolve desemprego, em busca de emprego, eu atendo diariamente muitos pais, muitos alunos que clamam, reclamam e pedem, pelo menos, uma ajuda para se ter um estágio, para se poder pagar uma faculdade, para não parar o ensino. Isso me comove. Essa é a minha preocupação com os estagiários. Da forma como eles vão executar esse trabalho, ou da forma como vão contratar, não me interessa. O que me interessa é que esses estagiários que buscam, doutor Otávio, numa luta, esse pequena oportunidade de trabalho, que o pequeno ganho de R$330,
que possa ajudar no pagamento da sua faculdade é o que me preocupa. E por isso que eu, às vezes, André, quando discuto esse assunto, eu fico, às vezes, a pensar, com toda essa emenda que foi colocada, eu respeito, nós conversamos a respeito disso, com relação à contratação antes e o depois, mas aqui, se existe um culpado de tudo isso, é a administração, de não ter feito todo esse trabalho antes. Nós estamos tendo desgaste com o vereador, desgaste com vocês, professores, desgaste com a população, com a mídia, com a imprensa, por tudo, por uma discussão de um projeto que poderia ter sido resolvido, e outros que estão aí não poderão ser resolvidos por questões de tempo. E é isso que me preocupa como administrador, como vereador, e eu espero que aqueles que realmente sentar na 30, seja qual for o próximo prefeito, não cometa esses erros, por favor, porque isso é um desgaste para todos nós. Nós temos realmente o tempo para ler um projeto, para discutir, para estar aqui. Nós não somos objeto de chegar aqui e falar assim, ó, vota nisso aí para ajudar a todos nós. Não é isso. Nós tivemos outros projetos aí, não é esse caso. Tivemos outros, semana passada, atrasado, tudo projetos que vêm, ó, tem que ser agora, por isso, por aquilo. Então, é chato isso. Nós temos realmente tempo para discutir. Nós somos legisladores. Aquilo que se aprovar aqui é aquilo que vai ser utilizado na vida de vocês, na vida de todos nós. E nós não podemos brincar de ser vereador. Nós temos aqui para defender realmente um cargo que vocês nos colocaram. Então, eu estou aqui, li o projeto, tive a oportunidade de analisar, falei com o André em relação à emenda, quero posicionar contrário à emenda, porque entendo que realmente o original irá resolver de vez essa celeuma toda. Quanto à prática de tudo isso, nós esperamos e vamos estar cobrando para que seja feito de uma forma assim, coerente, e eu faço parte disso, vou cobrar para que realmente esses estagiários possam ser preparados antes, como vai ser preparado antes, e precisa ser, pela Secretaria, o CEFORP vai preparar esses estagiários, precisa de um tempo. Então, na verdade, eu acho que tudo aqui, quando nós formos discutir o aumento, que é os 6%, que os nossos professores estão aguardando com ansiedade, que houve em toda essa celeuma toda uma perda muito grande em relação a isso, que nós sabemos, que foi discutido que seria os 6% mais os 10% para o outro ano, mas que ia passar para outra administração e não pode. Enfim, hoje estamos pegando uma época complicada, difícil de arrecadação, e a prefeitura realmente não tem a anistia de juro e multa com a arrecadação do IPTU, que às vezes ajuda. É um processo administrativo que não cabe aqui a gente ficar discutindo. O que eu quero aqui me posicionar em relação a esse projeto, que eu vou votar favoravelmente ao projeto como de início, porque entendo que vocês, quando discutir o projeto, e ninguém aqui entende contrário, são merecedores, todos os meus colegas vereadores se comprometeram em votar favoravelmente ao projeto. A presença de vocês é louvável, a gente entende que é democrático, mas nós estamos aqui realmente para verificar aquilo que realmente é justo para toda a classe, seja professores, seja toda a classe de funcionário público, que nós entendemos que é merecedor de tudo aquilo que vocês têm procurado fazer. Mas, com relação, o meu posicionamento em relação à emenda, eu vou votar contrariamente, porque entendo que o prazo dado terá um espaço para que se preparar esses estagiários, para que essa jornada seja cumprida de uma forma que todos os educadores, professores aguardam, e a administração, na parte educacional, que vem realmente correspondendo em todos os aspectos, todo o trabalho que os nossos educadores e professores têm feito, e é o que eu quero parabenizar em nome do secretário Cacá, e todos aqueles que realmente participam direto e indiretamente, desde aquele funcionário da merendeira, dos serviços gerais, do inspetor, enfim, de todos, parabenizar realmente a educação, que vem realmente correspondendo, e a gente, como vereador, eu como legislador, tenho procurado em todos os aspectos, ajudar em alguns projetos que têm favorecido também. Então, sou parte integrante também desse sucesso, e por isso compartilho com vocês. Estou dizendo aqui, quero terminar minha fala, me colocando à disposição e dizendo que votarei favoravelmente ao projeto e contrariamente à emenda. Muito obrigado. Com a palavra o vereador André Luiz Rezec.
Quero que venha mandar um abraço ao Miltinho da Faria Lima, que está aqui presente. Miltinho Vieira, conhecido como Miltinho da Faria Lima. Infelizmente, tivemos mais um acidente trágico essa semana, né, Miltinho? E essa Faria Lima que até hoje não se foi feito nada ainda. Mas parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, telespectadores, imprensa, funcionários. Senhor presidente, eu apresentei a emenda, e não só pela questão política. E isso eu disse claramente, desde ontem procurei vários vereadores, o vereador Guilherme de Ávila, inclusive, levou o problema ontem para a Mara, não foi surpresa para ninguém a questão, conversei com várias pessoas. Eu concordo com uma coisa que o vereador Euripinho disse, o problema é que se deixou tudo em cima da hora. Quanto à questão de impacto, eu acho até meio absurdo se questionar impacto. Porque vamos voltar primeiro ao projeto dos estagiários. No dia do projeto dos estagiários, eu lembro que via dessa tribuna aqui, se gritava o seguinte: o estudante precisa do estágio hoje. Porque, inclusive, se referindo a mim, que eu não passei fome para não saber que eu precisava esperar, que o estudante precisa de hoje. Não pode, tem que ser o agora. E a gente vê hoje mudar e voltar para trás isso. Quando fala que realmente, o tempo inteiro falou a jornada. E o projeto, na verdade, ele é basicamente a correção dos 6% das professoras. A jornada é muito coisa. Existiu sim distorção quando se criou o piso. E quem mais se distorceu foi as diretoras de CEMEI. Então, quando precisa se discutir, e o que faltou realmente foi um entrosamento de todo mundo, porque se fala assim, mas nós estamos discutindo isso desde janeiro. Chegou com quem devia se discutir, que é o Poder Legislativo, que são os vereadores que foram eleitos para isso, que tem essa função legal, chegou na véspera. Chegou querendo que se discutisse na hora, sem dar o menor prazo para que ninguém sequer lesse. E disse para a Mara, e disse para a Silvinha aqui agora, que o projeto ficou, na minha opinião, muito ruim. Muito ruim por quê? Porque você começa um projeto de lei dizendo o seguinte, fica alterado o artigo tal, você pega uma lei de 42 artigos e põe 52 artigos alterando uma lei de 42. Daí quando você vai procurar a lei para fazer qualquer coisa, porque teve essa alteração, o correto, na minha opinião, e de qualquer um de técnica legislativa, seria que revogasse tudo e se recriasse uma lei que daria muito menos dor de cabeça para todo mundo. Você pega aquela lei, não, tal artigo, não, mas foi revogado. Esse valeu de tal mês a tal mês, esse valeu de tal mês a tal mês. Então, realmente, a correria causa esses problemas. E como disse, fala, mas a P1 ficou defasada. A P1 ficou defasada. Mais defasada, na minha opinião, continua sendo as diretoras de CEMEI. A secretária de escola ganha menos do que a educadora. Nós criamos aqui um cargo. Então, na verdade, se pegou o plano de carreira e virou uma bagunça. Porque se resolve no apressado. Hoje tem esse problema, vamos resolver esse problema. Agora a P1 gritou, vamos dar um aumento para a P1. Agora a diretora de CEMEI gritou, vamos resolver o problema. Quando precisaria se discutir no global. Essa é a minha crítica ao projeto. Desde o início, quando se chegou aqui, a conversa era, porque a jornada vai chegar. E a jornada foi aprovada, ficou, e agora se falou o seguinte, deixou a jornada para o dia começar dia 1º de setembro. Pois bem, 1º de setembro, se vai iniciar, se autoriza a contratar os estagiários. Daí vai precisar treinar os estagiários. Ou seja, vai efetivamente implantar quando? Um mês antes da aula? Ou só vai dar aquela... É isso que eu não entendo. Quando você vai mexer com a educação, ou você começa no começo do ano letivo, eu nunca vi começar e depois de um mês mudar o sistema. Quando eu fiz a emenda, e fiz sim,
eu acho que você tem ou começar no começo do semestre letivo, que seria em agosto, tem a festa do peão. Ótimo, porque a hora que implantar, vão surgir problemas, vão surgir dúvidas e vão surgir vários questionamentos. E daí sim, você tem o período da festa do peão para procurar adequações. Não começar em setembro, para vir um treinamento, daí começar a fazer mudança em outubro, a hora que começar a dar... acabou e deixa para o ano que vem. Na minha opinião, simplesmente, deixar para, teoricamente, começar dia 1º de setembro, e sendo dia 1º de setembro, efetiva-se os estagiários dia 1º de setembro. Vão se chamar os estagiários, vão começar lá para 15 de setembro, para começar a dar treinamento para eles. Ou seja, na minha opinião, simplesmente você está pegando a jornada e empurrando com a barriga. O projeto de hoje, de concreto, é o 6% para a educação. Efetivamente, no que eu entendo, é isso. E, na minha opinião, sem a emenda, se empurra. O que eu fico mais chateado é de ouvir falar assim, mas a jornada vai causar impacto. Que seja, porque o impacto previsto no projeto dos estagiários é de fevereiro. E no atual projeto, no próximo vai votar, ainda dentro do Fundeb, tem uma sobra de 2 milhões. Porque todo ano também, no final do ano, vem um monte de professor aqui que vai sobrar dinheiro do Fundeb e mudou para outra área. Já não foi uma ou duas vezes que vieram professores no final do ano para discutir o que ia fazer com o dinheiro do Fundeb e acabou sendo utilizado de outra forma. Então, existe mais uma sobra. Nós temos aqui para aprovar um excesso de arrecadação do Fundeb. Sobra do Fundeb ainda sem estar usado, mais de 2 milhões. Um mês de estagiário, R$330, vai dar menos 50 mil reais. Será que é 50 mil reais que vai quebrar a prefeitura com uma sobra de 2 milhões do Fundeb? Então eu acho que, infelizmente, o que falta é um pouco de bom senso. Eu acho que, na verdade, o projeto, como eu disse, é os 6%, que poderia ser mais, porque, como eu disse, tem 2 milhões de sobra. No próprio impacto está dizendo isso, do projeto. E daí, algumas coisas começam a chamar bastante atenção. Está aqui o projeto de hoje. O projeto, ele chegou na sessão em cima da hora. Os vereadores receberam cópias, era quase 9 horas da noite. Só que a data do projeto no projeto está como 30 de março. Tá, mudou, ajeitou. Faltou diálogo com essa casa. Faltou resolver. E agora falou o seguinte, ou aprova, ou se não. E daí o que se faz aqui é o que se fez semana passada. A teoria do terrorismo. Se aprovar a emenda, vai vetar e vocês vão ficar sem. Ou é assim ou não é. Ou a bola é minha, não brinca mais. Impacto orçamentário estão nos projetos. Quem quiser dar uma olhada, os projetos dos estagiários estão desde fevereiro. Os projetos do 6%, que é como eu posso chamar esses dois projetos, existe uma sobra de arrecadação do Fundeb de 2 milhões de reais. Daqui a pouco, quando eu terminar. Então, o que acontece? Com esses 2 milhões, daria muito bem para gastar 54 mil reais e começar a implantar a jornada. Daria muito bem para readequar as diretoras. Daria muito bem para se fazer um estudo global ou até para realmente dar um reajuste maior. E daí fala assim, um reajuste maior porque a educação é uma classe privilegiada por causa do Fundeb. E é sim. Porque, na verdade, os outros funcionários públicos tiveram 6% que também chegou nessa Câmara, correndo e ninguém viu, nenhum funcionário viu, não teve uma assembleia, não teve nada para discutir com o funcionário e deram o repasse inflacionário só. Então, a gente tem que começar a parar e pensar. Eu realmente acho que
implantar a jornada a partir de 1º de setembro, vai contratar estagiário para não trabalhar, que vai estar em treinamento em véspera de eleição, para não efetivamente cumprir. Porque o que vai acontecer? Vai ser um mês no mínimo de treinamento. O próprio Euripinho disse isso, que vão para o CEPFORP passar por um treinamento. E tem que passar por um treinamento. Depois vão começar em outubro, teoricamente. Em outubro, em novembro já terminou a aula. Então, simplesmente, estão se empurrando com a barriga e vendendo uma ilusão. Essa é a minha opinião sobre o projeto. A sua emenda joga o projeto, encarece o projeto. R$50 mil, com uma sobra do Fundeb de R$2 milhões. E isso está no projeto. Quem quiser, é só ler o projeto que vai ver que sobra R$2 milhões. Várias professoras aqui já tiveram aqui nos anos anteriores para ver no final do ano o que ia fazer com sobra de Fundeb. Já ouvi falar, nesses 7 anos, já ouvi falar em 14º, em um monte de coisa que fica. Não, mas pro ano que vem, esse ano não vai dar porque vai precisar, mas ano que vem, o ano que vem acabou, porque agora tem eleição. Eu lamento muito essa postura. Vossa Excelência tem uma parte, vereador Cipriano. Vossa Excelência tem razão da sobra dos 2 milhões. Deixa eu explicar como é que funciona. Eu só peço para Vossa Excelência ser rápido, vou ser rápido. Tempo regimental. Vou ser rápido. Eu gostaria de lembrar, Vossa Excelência, que eu dei 3 à parte a Vossa Excelência. E eu vou lembrar que o tempo regimental. Do 100% da verba do Fundeb, deve ser aplicado obrigatoriamente 60% com o pessoal até 95%. Com o atual projeto de lei, vão ser aplicados 92% da verba do Fundeb com o pessoal. Os 2 milhões de sobra, eles foram comprometidos para término das obras nas escolas que já foram iniciados. Ele é necessário para que as obras que estão iniciadas nas escolas não fiquem paradas e terminem essas obras na escola. Pequenas reformas, algumas coisas que os diretores de CMEI e de escola estão fazendo. Então, por isso, inclusive os 7,7 milhões que nós votamos hoje também já está dentro desse valor já. Já está tudo compromissado esse ano. Por isso que essas 2 milhões não é para pessoal, mas porque precisa terminar as obras que foram iniciadas. E 92% já foi empregado, no total 95%. Vereador André. Pois não, vereador Juninho. Essa emenda que Vossa Excelência colocou, ela gera custo? Nenhum, vereador. Porque vereador Cipriano, se deixar eu explicar, porque se Vossa Excelência quer falar e explicar e justificar. Não gera custo, porque, segundo dito nessa casa, hoje a Mara confirmou, quem vai cobrir a carga horária são os estagiários. E os estagiários, no projeto dos estagiários, já está a previsão desde fevereiro. Quando se fez a emenda, jogou para frente. Suponhamos que um mês a mais de estagiários dá R$54 mil. Só que não há geração de custo. Mesmo porque o projeto estagiário foi discutido há 2 sessões atrás. E no projeto de hoje, eu desafio Vossa Excelência, qualquer vereador, me mostrar um impacto orçamentário de 1 centavo com jornada. Existe o impacto dos 6% do aumento da educação, mas não existe. E daí, então, a coisa se inverte. Porque se tem impacto, então o projeto está errado, daí ele vai ter que ser vetado. Porque esse raciocínio de Vossa Excelência é frontalmente contrário. Se Vossa Excelência, inclusive, prestar atenção no que eu estou falando, porque o vereador Cipriano, ele tem maneira de querer ser dono da verdade. É só olhar no projeto que todo o impacto financeiro, ele está sobre os 6%. Não existe nenhum impacto sobre a jornada começar em agosto ou setembro. Não existe no projeto. Eu desafio qualquer vereador a me mostrar isso ou mostrar para qualquer um. E eu mostro claramente no projeto onde está. Então, não há impacto orçamentário. O que eu quero dizer a Vossa Excelência é o seguinte, não, vereador. Vossa Excelência está muito convicto do que está dizendo. Claro que estou. E Vossa Excelência tem Por consciência. isso que eu quis ler o projeto Vossa antes para Excelência chegar aqui e ter convicto do que eu Vossa falo. Excelência tem consciência que se caso a emenda for inconstitucional,
o projeto será vetado em seu original e não dá tempo de publicar mais dia 10. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu tenho plena consciência, senhor presidente. Põe a mão no fogo que não tem perigo. Inclusive, porque se alegar impacto orçamentário na emenda, o projeto é ilegal porque não tem impacto orçamentário do projeto. Para um mês a mais gerar impacto, o resto dos meses tem que gerar impacto. Se não tem impacto, o projeto pode ser rasgado. Não está previsto no projeto nenhum impacto em setembro. Por que um mês a mais gera um impacto? Aí que eu não consigo entender. Só pelo raciocínio do terrorismo, que ultimamente tem sido usado muito nessa casa. O projeto está aí, todo mundo consegue olhar o impacto e ver. A única coisa que existe no impacto do projeto é 6% da educação, mas nem um centavo. Então, qual é a diferença? O dito a essa casa é que o impacto da jornada estaria no projeto dos estagiários. Está aqui o projeto já devidamente feito, autógrafo emitido por Vossa Excelência, a minuta eu não sei se o prefeito já promulgou. Só se ele vetar um projeto que foi aprovado há 3 sessões atrás. Porque nesse projeto não tem, torna a dizer, 1 centavo destinado à jornada. Ele tem, sim, dinheiro destinado aos 6% dos professores. Ou seja, se mudar, falar que vai gerar impacto um mês, então aí sim, vai me desculpar, aí está enganando todo mundo, porque daí o projeto vai ser inconstitucional inteiro. Porque daí não previu o impacto da jornada. Essa é a razão. O raciocínio é bem inverso. Não é minha emenda que vai gerar inconstitucionalidade. Se tiver impacto, o projeto é inconstitucional. A emenda antecipar um mês ou não antecipar um mês, pelo justificado a essa casa, estaria aqui, no projeto 33, 2012, que é dos estagiários. Isso foi dito nessa casa, está gravado, e no projeto só existe os 6%. Nenhum centavo a mais de impacto. É isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, André, Ariane, aí presente, e a todos na galeria, quero cumprimentá-los na pessoa, na comissão. Essa comissão trabalhou demais. Eu não vou enumerar, porque talvez eu possa esquecer algum nome. E foi a luta, tentando valorizar cada vez mais a educação. E a gente teve uma participação, como o vereador Cipriano disse, como intruso, participando, discutindo, abrindo portas, para que a gente possa, na verdade, instituir a lei federal que foi aprovada em 2008 e foi dita a legalidade dessa lei em agosto do ano passado. Eu quero até iniciar, nós estamos aqui em virtude dessa lei. Essa lei foi elaborada por um senador, Cristóvão Buarque. É uma pessoa vocacionada pela educação. Esse projeto é de autoria do senador e foi promulgado pelo governo Lula. Vou mostrar para vocês que a minha preocupação, hoje eu já estou mais tranquilo, está na pauta, está sendo discutido, vai ser aprovado. A nova jornada vai ser instituída no município de Barretos. Hoje eu estou tranquilo. Eu já começo a ficar preocupado com uma outra situação, Mara. Porque tem um projeto dentro do Congresso Nacional e está tendo pressão de prefeitos para que o índice não seja mais aquele repassado por aluno, e sim pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, se não me engano, que é o que é da categoria hoje. E não é um aumento de 6%. Na verdade, já tiveram 5,63%, com mais 6%, são 11%. Brigamos pelos 22%, como as educadoras conseguiram. Brigamos. E a Mara, o pessoal da comissão, sabe disso. Foi uma luta. Mas eu queria fazer
essa mensagem inicial, porque nós todos estamos aqui em função de uma lei federal aprovada e de autoria do senador Cristóvão Buarque, que está dando realmente a valorização à educação. E lógico, nós vamos ficar aqui brigando por causa de 6%, por causa de um aumento de 1.012 para 1.450. É lógico que a categoria merecia muito mais. E essa luta começou o ano passado aqui dentro dessa casa. Vocês podem ter certeza. Eu peguei essa frente, como outros colegas aqui também, foi em busca do cumprimento da lei federal aqui dentro. Hoje, praticamente, a gente tira aquele compromisso de estar estabelecendo o piso, porque já foi estabelecido o piso, da questão da jornada. É um dos poucos municípios do Brasil que está adotando essa lei federal. Eu vou demonstrar através de vídeo o que está acontecendo no resto do país. E nós temos que pensar, nós temos que fazer um movimento. Hoje eu já estou fazendo um voto de repúdio com relação e mandando para os líderes do Congresso Nacional um voto de repúdio com relação à tramitação dessa lei. Senão vai retroceder tudo. Eu já estou pensando lá na frente. Estou pensando na frente. E vocês, educadores, profissionais da educação, vocês têm que se movimentar nesse sentido. Porque na calada da noite, com a pressão dos prefeitos, essa lei pode cair. Então nós já temos que pensar nesse segundo movimento. Agora eu gostaria de passar um vídeo, porque essa luta começou não é agora não, não é hoje não. Ela começou em dezembro do ano passado. Nós temos, rapidinho, tá? A nível federal, uma lei que demorou 2 anos para que tivesse a legalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa lei, que foi considerada legal agora em agosto, prevê um outro sistema com relação à jornada de trabalho do educador, aos profissionais da educação e também com relação à questão salarial. A questão da criação de 50 cargos. Vocês vão perceber que tem uma nova carga horária, uma nova jornada de trabalho para os educadores. Por isso, até a questão de 50 cargos de educador. Por quê? Vai ter necessidade, como vai diminuir a carga horária do educador, tem a necessidade de ter mais educadores. Educadores da educação infantil e nós temos também educadores de crianças e adolescentes. A lei que eu estava me referindo é a Lei 11.738/2008, que estabelece o piso nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Não é o piso dos professores, não. Dos profissionais do Magistério da Educação Básica. Tem ali educador, tem um professor, tem um diretor. Ela recebeu uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Ou seja, ela foi proposta por 5 governadores, porque esses governadores alegavam que não tinham condições de estar pagando o piso nacional dos profissionais da educação. Em agosto desse ano, foi julgada a legalidade da lei. Nessa lei, no seu artigo 2º, estabelece o piso nacional, já desse ano, ou seja, de R$ 1.187. Esse piso, hoje nós temos uma educadora, um educador, ele ganha R$ 1.012 ou R$ 1.020. Então, esse ano já tem que estabelecer esse piso. Já era até para ter sido estabelecido, porque o STF estabeleceu no mês de agosto a legalidade da lei. E um outro detalhe dessa lei, que no seu artigo 5º, esse piso salarial, ele será atualizado anualmente no mês de janeiro. Ou seja, esse valor de R$ 1.181 é referente a janeiro. Nós já temos o mês que vem que estabeleceu o novo piso. Agora, com relação à jornada de trabalho, está lá dizendo, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
Isso aí é uma matéria da Band. A greve nacional dos professores da rede pública entrou no segundo dia e atinge agora 20 estados. Pelas estimativas dos sindicatos dos docentes, pelo menos 5 milhões de estudantes estão sem aulas. Portões trancados. Nesta escola pública em Brasília, estudantes precisaram voltar para casa sem aula mais uma vez. Eu estou vindo aí, porque eu não sei quais professores que estão de greve, se vai ter na aula, se não vai ter, eu fico desinformado, mas tem que vir aí para ver, né? Era tudo o que Natália não queria. Começar o ano letivo com o pé esquerdo. A preocupação é redobrada porque a jovem faz supletivo, mas nesse ritmo... A gente fica sem conteúdo. Depois é cobrado, né? É cobrado em prova, não tem essa de, não teve aula, os professores entraram de greve. Você teve o tempo para estudar. Se você não tirar nota, o problema é seu. Os estudantes do Distrito Federal têm mesmo com o que se preocupar. Aqui a greve é por tempo indeterminado. De acordo com o sindicato local, 75% dos professores aderiram ao movimento. No segundo dia de paralisação nacional, fizeram um protesto debaixo de chuva no centro de Curitiba. 70% das escolas municipais do Paraná estão fechadas. Em Porto Alegre, 90% das escolas públicas estão paradas, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade que organiza as greves pelo país. A principal reivindicação dos professores é que seja respeitado o novo piso salarial nacional, que hoje é de R$ 1.451. A paralisação está prevista para durar até amanhã, quando os docentes decidem se voltam para as salas de aula na próxima semana ou não. Além do Distrito Federal, 3 estados já estão em greve por tempo indeterminado: Goiás, Rondônia e Rio Grande do Norte. Enquanto o impasse não é resolvido, os estudantes protestam, como podem. Então, na verdade, essa aí é a lei que eu me referi agora há pouco. Tem a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, tem o número da lei, tem o site.